A Formação da Mentalidade, de James Harvey Robinson, com tradução de Monteiro Lobato, narrado por Lupe Leal, para Saga Egmont. Prefácio. Temos aqui um ensaio, não um tratado, sobre matéria da maior importância para o homem. Embora haja custado ao autor muito mais trabalho mental que o aparente, está bem abaixo do que o tema requeria. Muitas de suas páginas deviam ser desenvolvidas em todo um volume. Este livro sugere apenas o começo do que hoje está sendo tentado para alçar o pensamento do homem a um plano que talvez evite ou reduza os perigos que nos ameaçam em todas as direções. James Harvey Robinson. Introdução. Quando pela última vez visitei a América, tive ensejo, em Washington, de assistir à Conferência do Desarmamento, e lá me encontrei com toda a sorte de gente importante, e vi muita coisa significativa. Mas quando, ao balancear o que ganhei dessa visita à América, tenho de dar a preeminência ao meu encontro com o professor James Harvey Robinson, cujo livro, The Mind in the Making, me causou a mais fecunda impressão. Tenho que o professor Robinson vai ser para mim quase tão importante quanto o foi Huxley na minha adolescência e William James nos anos maduros. Robinson tomou muito do que estava em estado informe em minha consciência e modelou-o. E o espírito da escola que ele organizou deu asas a muitos dos meus sonhos. Depois da leitura de seu livro, senti a mesma impressão libertadora que em outros setores obtive de Huxley e William James. Sempre me revelei curioso e intrigado pelas esculturas, escrita e mais remanescentes da mentalidade neolítica de América, as antiguidades do México, Peru e América Central. Nada disto encontrei no livro de Robinson, e, entretanto, foi esse livro que me abriu os olhos à compreensão de todos os enigmas neolíticos que me atormentavam. Suas ideias iluminaram-me não só até onde eram projetadas, como colateralmente em muitos outros setores da minha curiosidade. Estas confissões seriam injustificáveis se tratasse só de mim, mas sinto que o que aconteceu comigo, este senso de haver encontrado uma ponte que nos leva a terras desconhecidas, deve acontecer a numerosos leitores do Grande Mestre. É possível que já estejamos todos maduros para esta obra, com o preparo preliminar que nos deram os estudos da psicanálise e do educacionismo político-social do último quarto de século. Mas se Robinson não se apresenta como pioneiro, aparece com direitos a uma alta chefia. Não sei quem foi o primeiro a dizer que o espírito humano, como produto da luta pela vida, era, na essência, um sistema de procurar comida, e tão longe de ser um aparelho de descobrir a verdade como o focinho de porco. Creio que foi Lord Balfour, há 25 ou 30 anos. Pois bem, é sob esta sugestão, e com profundo ceticismo a respeito da mente como aparelho para investigar a verdade, que a nova escola do pensamento nasceu. Nossa mente, que é a nossa hipótese mais fundamental, não passa de reação às imediatas necessidades da vida e de resultado do processo de experiência e erro, nas adaptações do nosso corpo. E em face de situações novas, merece tanta confiança como os nossos instintos animais. Defrontado por inumeráveis oportunidades novas, o pensamento de hoje tem de ser imensamente experimental e, ao mesmo tempo, intrépido e cético. Mas a verdade é que se tem mostrado dolorosamente tímido e cegamente crédulo e em excesso confiante nas ideias força do passado. Não tomei da pena para criticar ou discutir o livro do professor Robinson, que breve todas as pessoas inteligentes estarão lendo, mas para prestar meu tributo de admiração ao seu valor. Trata-se de um livro cardeal, e pergunto-me
Se com o tempo todos não acorrerão a ele e à escola de pesquisas sociais dele decorrente, como a uma nova iniciativa americana, muito mais séria do que a Conferência do Desarmamento reunida em Washington. H. G. Wells. Seção 1. 1. Sobre os propósitos deste audiolivro. Se alguma transformação mágica ocorresse no modo dos homens verem-se a si mesmos e aos semelhantes, boa parte dos males que hoje nos afligem desapareceriam, ou remediar-se-iam automaticamente. Se a maioria das pessoas influentes tivesse as opiniões e adotasse o ponto de vista de certo número de pessoas não influentes, mas que veem com maior clareza, não haveria possibilidade de certas coisas como, por exemplo, outra guerra. Todo o problema do trabalho e do capital podia ser transformado e atenuado. A arrogância política e a ineficiência podiam descer abaixo do ponto perigoso. Como um velho adágio estoico o formulou, os homens são mais atormentados pelas opiniões que têm sobre as coisas do que pelas próprias coisas em si. Isto é profundamente verdadeiro para muitos dos mais graves problemas de hoje. Estamos na posse de conhecimentos, de engenho e de recursos materiais para tornar muito melhor o mundo em que vivemos, mas vários obstáculos nos impedem de usá-los livre e inteligentemente. O objeto desta obra é demonstrar esta proposição, patentear com a maior franqueza as tremendas dificuldades que nos embaraçam a mudança de mentalidade e apontar, da maneira mais clara possível, os meios ao nosso alcance para conseguir isso. Quando observamos a chocante confusão dos negócios humanos, hoje notória em todos os países civilizados, ainda os mais bem dotados de espírito se sentem incertos e tontos na tentativa de apreender a situação. O mundo parece pedir uma regeneração moral e econômica que será perigoso adiar, mas que é difícil de ser imaginada. A razão disto está em que a regeneração intelectual preliminar, que poria os nossos dirigentes em situação apta ao controle do curso das coisas, ainda não se realizou. Defrontam-nos condições sem precedentes e há novos reajustamentos a se fazerem. Sobre isto não há dúvida. Também possuímos grande soma de conhecimentos científicos com os quais jogar, conhecimentos que nossos antepassados ignoravam. Tão novas são as condições atuais, tão copiosos os conhecimentos de que dispomos, que nos cumpre empreender a tarefa bem árdua de reconsiderar grande parte das opiniões sobre os homens e suas relações entre si, que as passadas gerações nos transmitiram. Gerações que viveram em condições muito diferentes e possuíam muito menos informação do que nós, a respeito do mundo e de nós mesmos. Antes que possamos fazer isto, entretanto, temos primeiramente de criar uma atitude de espírito sem precedentes, capaz de enfrentar condições também sem precedentes, e de utilizar conhecimentos absolutamente novos. Este é o passo preliminar a ser dado, e o mais difícil, muito mais difícil do que o supõem os que admitem a possibilidade de reforma sem o abandono de certas tendências naturais inveteradas e de hábitos artificiais já muito entranhados. Como poderemos pôr-nos em posição de pensar em coisas que não só nunca pensamos antes, como ainda são as mais difíceis de entrarem em debate? Em suma, como libertar-nos dos nossos preconceitos e abrirmos o espírito? Na qualidade de um estudioso da história que por muitos anos se empenhou em verificar como os homens adquiriram as atuais ideias e convicções sobre si próprios e sobre as relações que os ligam, cheguei à conclusão de que a história pode lançar muita luz na confusão moderna. Não chamo história a convencionalíssima crônica dos fatos passados e sem importância, essa história que nos colégios nos amarga os anos verdes, mas ao estudo
de como o homem chegou a ser o que é e a pensar o que pensa. Nenhum historiador ainda conseguiu tornar a história clara e popular, mas certo número de considerações são óbvias, e tenho que algum dia será a história popularizada. Chego a pensar que, se uns tantos fatos históricos fossem geralmente conhecidos e aceitos, e influenciassem o nosso pensamento diário, o mundo tornar-se-ia, daqui por diante, uma coisa bem diferente do que é. Não poderíamos, então, iludir-nos da maneira simplista como nos iludimos, nem nos aproveitarmos da primitiva ignorância de outros. Todas as nossas discussões de reformas sociais, industriais e políticas erguer-se-iam a um plano de muito maior descortino e produtividade. Numa das brilhantes divagações com que Wells enriquece os seus romances, diz ele: quando a história intelectual destes tempos for escrita, creio que nada ressaltará mais do que a enorme diferença de qualidade entre a riqueza das investigações científicas e o pensamento comum nos outros setores da sociedade. Não quero dizer que os cientistas sejam, em conjunto, uma classe de super-homens, lidando com as coisas e pensando a respeito de tudo melhor que o resto dos homens. Mas em seus campos de trabalho, eles agem com uma intensidade, uma integridade, uma intrepidez, uma paciência, uma inteireza e uma fidelidade que, com exceção de alguns artistas, põem a sua obra fora de comparação com qualquer outra atividade. Nesta particular direção, a científica, o espírito humano alcançou a atitude, a veracidade, o desprendimento e o vigor de crítica que convém generalizar-se a todos os outros campos da atividade humana. Nem os mais superficiais conhecedores dos resultados obtidos pelas ciências naturais nos últimos séculos deixarão de perceber como o pensamento se tem revelado fecundo no amontoar noções sobre o universo, desde a mais remota nébula até o menor átomo. Esses conhecimentos têm sido aplicados de modo a quase revolucionar a vida humana, mas tanto eles como a sua aplicação afiguram-se-nos apenas simples começos, com infinitas possibilidades para o diante, se a mentalidade científica persistir no mesmo caminho de paciência e escrupuloso rigor. Mas o conhecimento do homem, dos móveis de suas ações, das relações dos homens uns com os outros ou com os grupos, e do adequado dessas relações no sentido da boa harmonia, da lealdade e da paz do espírito, não revela igual progresso. Os tratados de Aristóteles sobre a astronomia e a física, suas noções sobre os processos químicos e a geração e a decadência já foram lançados ao mar. Mas a política e a ética de Aristóteles ainda são tidas em conta. Será que isto queira dizer que a penetração do seu espírito nas ciências do homem era muito maior do que nas ciências naturais? Ou quererá dizer que os progressos da humanidade nas ciências do homem e na política permanecem estacionários há mais de 2000 anos? Acho que podemos, com segurança, concluir pela última hipótese. Foram precisos 3 séculos de concentração mental e de engenhosas invenções de laboratório para que o cientista moderno pudesse enfocar a atenção nos elétrons e nas relações dos elétrons com o misterioso núcleo do átomo, ou que o embriologista pudesse observar os primeiros movimentos de um ovo fecundado. E até agora, vimos muito pouco desse apuro de observação aplicado ao conhecimento dos negócios humanos. Se compararmos os debates no Senado americano a propósito da Liga das Nações com a atitude de um mecânico de garagem, diante de um carro a consertar, o contraste nos impressiona. O mecânico pensa cientificamente. Sua mira única é aplicar o que sabe do automóvel e de seu funcionamento a fim de pôr em marcha aquele.
Já o senador frequentemente se mostra sem nenhuma ideia da natureza e funcionamento das nações, e firma-se na retórica e apela para vagos temores ou esperanças, ou para a animosidade partidária. Há um século que os cientistas se ocupam em revolucionar as relações práticas entre as nações. O oceano deixou de ser uma barreira, como nos tempos de Washington, para tornar-se ampla avenida, ligando, não mais separando, os continentes. Não obstante, o senador ingenuamente apelará para políticas de um século atrás, muito boas talvez naquela época, mas que hoje apenas podem servir de advertência, não de caminho a seguir. O mecânico da garagem, entretanto, tomará o carro a consertar como esse carro é, sem permitir que nenhum respeito místico pelas antigas formas do motor de explosão venha interferir nos reparos que tem a fazer. Entretanto, os que lidam com os fenômenos naturais, sem relacioná-los aos negócios humanos, não conseguem facilmente o respeito e a aprovação do público. O processo para emancipar as ciências naturais do jugo dos preconceitos correntes, tanto dos homens cultos como dos incultos, foi processo lento e penoso, e ainda está em marcha. Se recuarmos até aos começos do século XVII, encontraremos 3 homens com o objetivo posto, acima de tudo, em defender o bom senso nas ciências naturais. O de maior eloquência e de maior força persuasiva em todos os setores foi Lord Bacon. Vem depois o jovem Descartes, que, para liberar-se dos vincos da educação mental recebida num seminário jesuíta, mergulhou na Guerra dos 30 Anos, a fim de que a luta lhe varresse do cérebro tudo quanto lhe haviam ensinado. O terceiro, Galileu, perpetrou um erro de graves consequências ao discutir em sua língua materna os problemas da física. Velho já, foi encarcerado e condenado a repetir os 7 salmos da penitência pelo crime de divergir de Aristóteles, Moisés e dos ensinamentos dos teólogos. Ao saber do destino de Galileu, Descartes queimou a obra que havia escrito, Le Monde, receoso de também meter-se em apuros. Desde essa época até os dias de Huxley e John Fiske, a luta jamais cessou, e ainda hoje prossegue essa guerra dos 300 anos em prol da liberdade da inteligência no estudo dos fenômenos naturais. Tem sido essa guerra um conflito com a ignorância, a tradição e os direitos adquiridos da Igreja e da Universidade, com todo o cortejo de absurdas invectivas e cruéis falsificações que caracterizam a luta contra as novas ideias críticas. Os que clamavam contra as descobertas científicas faziam-no em nome de Deus, da dignidade humana, da santa religião e da moralidade. Hoje, entretanto, o cultivo das ciências naturais goza de bastante liberdade, embora ainda existam grandes organizações de fiéis que calorosamente se opõem a algumas das descobertas fundamentais da biologia. Para centos de pessoas que leem A Hereditariedade e Meio, de Conklin, ou A Química Criadora, de Slosson, temos milhares e milhares de leitores da exegese de Ezequiel e do Apocalipse pelo pastor Russell. Nos cursos escolares, não é adotado nenhum compêndio de história que conte a origem animal do homem. Não obstante, os nossos cientistas lá vão realizando os seus trabalhos e mencionam os resultados sem grande hostilidade por parte do clero ou das escolas oficiais. Quer isso dizer que a sociedade humana já se vai acostumando a esse vírus. Mas não é este o caso das ciências sociais. E ao falar nelas, sentimos-nos um tanto a contragosto, porque a expressão ciência social dá a entender que ainda não chegamos à real ciência do homem. Ciência social significa apenas um débil esforço nosso para o estudo do homem, dos seus impulsos,
e modo como ele vive em sociedade, à luz da sua origem e da história da espécie. Este estudo sempre esbarrou em grande número de obstáculos, na essência, mais embaraçadores que os que por 300 anos contrariaram a marcha das ciências naturais. As relações humanas são em si coisa muito mais intrincada e perplexiva do que as moléculas e os cromossomas. Mas isto constitui apenas uma razão a mais para aplicarmos em seu estudo o mesmo tipo de investigação crítica usado de modo tão fecundo no estudo das moléculas e cromossomas. De nenhum modo estou a sugerir que possamos usar no estudo do emaranhamento humano os mesmos processos de pensar que usamos num problema de reação química ou de mecânica. Resultados científicos exatos, como os temos, por exemplo, na mecânica, não são de esperar nas ciências sociais. Seria anticientífico contar com semelhante coisa. Não estou advogando este ou aquele método de estudar os negócios humanos, e sim um estado de espírito, uma atitude crítica livre de constrangimentos, como há espaços vemos entre os que aspiram a ser guias dos homens, tanto no setor político e religioso, como no econômico ou acadêmico. A maior parte do progresso humano tem vindo de enxurrada, e o homem sempre se inclina a explicar e santificar os meios, com pouca atenção ao valor desses meios. Exemplo frisante deste processo de enxurro tivemos na última guerra: chacina e aleijamento de 15 milhões de homens moços, perdas incalculáveis, caos, desnorteamento geral. E depois de tudo, os homens cegamente arrastados a defender e perpetuar as condições que deram causa ao desastre. A não ser que queiramos assistir a uma segunda calamidade como essa, precisamos, como já sugeri, arrostar as condições novas e sem precedentes que nos defrontam. Temos de cuidar de uma profunda reconstrução do nosso espírito, com a mira posta na compreensão da verdadeira natureza humana, sua conduta e organização. Temos de examinar de novo os fatos, com a maior penetração crítica, sem paixão, e deixar que desse exame surja a nossa filosofia. O que fazemos hoje é, primeiro, adotar uma filosofia e depois torcer os fatos para ajustá-los a essa filosofia. Experimentemos o processo contrário, como fizeram os grandes obreiros da ciência experimental. Primeiro, encarar os fatos como os temos. Depois, deixar que deles surja uma nova filosofia. A boa vontade para o exame dos verdadeiros fundamentos da sociedade não significa desejo de precipitar nenhum reajustamento apressado, porque nenhum reajustamento de valor pode ser feito antes de um completo estudo dos fatos. E retorno aqui ao meu ponto inicial, que este exame dos fatos históricos reveladores de muitos dos nossos pontos de fé tenderá para a libertação do nosso espírito, de modo a permitir-nos um modo de pensar honesto. E também que os fatos históricos que me proponho a recordar poderão, se os integrarmos em nosso espírito, eliminar automaticamente uma boa quantidade da grosseira estupidez e da forte cegueira política atual, grandemente contribuindo para o surto da atitude científica necessária à solução dos negócios humanos. Em outras palavras, precisamos atualizar a nossa mentalidade. 2. 3 métodos de reforma que falharam. Os métodos até aqui preconizados para o melhoramento social do homem cabem em 3 divisões gerais. 1. Mudança das regras do jogo. 2. Exortação espiritual. E 3. Educação. Se estes 3 métodos não houvessem falhado,
o mundo não se acharia na situação em que se acha. 1. Muitos reformadores admitem não terem confiança no que eles chamam ideias. Acham que as perturbações do mundo decorrem da má organização das coisas e que essa organização pode ser remediada por meio de leis e regulamentações. Os abusos podem ser corrigidos ou suprimidos por meio da compulsão ou por algum engenhoso processo regulamentador. O tempo de ocupação dos cargos públicos deve ser aumentado ou diminuído. A mesma coisa com o número dos membros do governo. E temos de adotar a representação proporcional, e o referêndum, e a destituição dos dirigentes, e o governo comissionado, etc. O poder tem que ser deslocado aqui e ali para evitar males já sofridos no passado. A Câmara dos Comuns na Inglaterra não faz muito tempo que se harmonizou com a Câmara dos Pares em novas bases. A Liga das Nações já operou reajustamentos de funções e influência no Conselho e na Assembleia. Na indústria e na educação, vemos constantemente realizar-se reformas com mira na supressão dos atritos e na elevação da eficiência. Ninguém põe em dúvida que seja a organização coisa indispensável nos negócios humanos, mas a reorganização, conquanto às vezes produza resultados benéficos, frequentemente deixa de corrigir os males visados e cria-os inéditos. Nossa confiança nas restrições e na regulamentação é exagerada. O de que usualmente necessitamos é de uma mudança de atitude, sem a qual as reformas deixam as coisas como antes. Enquanto permitirmos que nosso governo seja exercitado por políticos e negocistas, pouca diferença fará o número de representantes no parlamento ou o tempo que um ministério esteja no poder. Vejamos agora o segundo processo de melhoramento: a exortação moral. 2. Os que se impacientam com as reformas meramente administrativas ou delas descreem, declaram que o de que necessitamos é de amor fraternal. Milhares de púlpitos proclamam que somos filhos de um Pai Celestial e que devemos auxiliar-nos uns aos outros com paciência de irmãos. O capital é muito egoísta. O trabalho só vê seus acanhados interesses, sem nenhuma atenção para com os riscos do capital. Somos todos dependentes uns dos outros, e a admissão disto deve levar-nos à mútua indulgência e à voluntária cooperação. Esqueçamo-nos de nós mesmos e dediquemo-nos ao próximo. Meus filhos, amai-vos uns aos outros. A paternidade de Deus vem sendo pregada pelos cristãos há mais de 18 séculos, e a fraternidade dos homens há mais tempo ainda, desde a época dos estoicos. Mas essas doutrinas de nenhum modo se mostraram incompatíveis com a escravidão e a servidão, ou com as guerras santas, frequentemente instigadas pelos próprios pregadores da fraternidade, ou com a opressão industrial, a qual requer muita bravura. Esperamos que você tenha gostado desta prévia. Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.